A escola ficava em uma rua tranquila, afastada do centro da cidade. De manhã, era barulhenta e cheia de vida. À tarde, mais serena. E à noite, silenciosa como se segurasse a respiração até o próximo amanhecer. As árvores do pátio balançavam ao vento, espalhando folhas secas pelo chão, e as paredes antigas guardavam as marcas de gerações de alunos. E todos os dias, quando as últimas crianças saíam correndo pelos portões, quando os professores fechavam seus diários de classe e guardavam suas bolsas, quando até a secretária desligava as luzes da recepção, um homem permanecia. Seu Antônio. De uniforme azul desbotado, vassoura na mão, mãos calejadas e olhos bondosos, ele percorria cada corredor como quem cuida de uma casa. Não tinha pressa, não tinha reclamações. Arrumava carteiras, apagava o quadro, recolhia papéis esquecidos. E fazia isso com um tipo de dedicação silenciosa que passava despercebida pela maioria. Aos 62 anos, carregava no corpo os sinais de uma vida inteira de trabalho. Mas apesar do cansaço, havia algo no jeito dele. Uma calma, uma paciência, quase uma fé inabalável no valor do que fazia. Do outro lado da história estava Marta, a diretora. 45 anos, postura firme, sempre apressada. Era respeitada por sua disciplina e resultados. A escola, sob sua gestão, melhorara índices, notas e estatísticas. Mas para muitos, ela era distante, fria, quase inacessível. Marta acreditava em metas, planilhas, relatórios. Estava sempre com o celular em mãos, anotando números, corrigindo projetos, cobrando prazos. Poucas vezes parava para olhar os detalhes humanos. Até que, em uma noite comum, o destino decidiu aproximar os dois. Marta havia ficado até mais tarde organizando papéis da secretaria. Caminhava pelo corredor vazio quando ouviu o barulho ritmado da vassoura contra o chão. Ao virar a esquina, viu seu Antônio ajoelhado, limpando cuidadosamente um desenho de giz colorido que alguma criança havia feito na parede da sala. "O senhor ainda está aqui?" perguntou surpresa. Ele levantou-se devagar, apoiando-se na vassoura como se fosse uma bengala. O suor escorria pela testa, mas havia um sorriso em seus lábios. "Sempre fico, dona Marta. Se amanhã as crianças encontrarem a sala desarrumada, vão sentir que ninguém se importa com elas." A diretora ficou em silêncio. Não esperava aquela resposta. Para ela, uma parede limpa era apenas uma obrigação. Para ele, era cuidado. "Entendo", disse apenas, antes de seguir seu caminho. Mas aquela frase ecoou em sua mente por dias. O que Marta não sabia era que seu Antônio já tivera outros caminhos. Fora pedreiro, porteiro, até ajudante de oficina. Nunca estudara muito, mas aprendera na vida a importância dos detalhes. Perdera a esposa anos antes, vítima de uma doença que o deixou mais silencioso, mais recolhido. Desde então, dedicava-se ao trabalho e às pequenas gentilezas. Muitos alunos o viam como o homem da vassoura. Alguns o cumprimentavam com "boa noite", outros o ignoravam completamente. Mas ele sempre respondia com um aceno, um sorriso. Certa vez, um aluno do fundamental esqueceu o caderno no pátio. Chovia forte. Todos já tinham ido embora, mas seu Antônio voltou correndo. Pegou o caderno encharcado e secou folha por folha em casa, para devolvê-lo no dia seguinte. Ninguém soube, nem Marta. Para ele, aquilo era apenas parte de cuidar. Enquanto isso, Marta se orgulhava da escola nota alta. Reunia gráficos, mostrava relatórios em reuniões, era elogiada pela Secretaria de Educação. Mas havia uma lacuna: a distância entre números e pessoas. Certa manhã, um professor comentou em sala dos professores: "Impressionante como a escola sempre está impecável. Nunca vi o pátio tão limpo." Marta sorriu, pensando no reflexo de sua gestão, mas não disse nada sobre quem realmente fazia aquilo acontecer. Um dia, Marta esqueceu sua pasta de documentos em uma sala. Quando percebeu, já estava tarde.
Voltou apressada e encontrou seu Antônio sentado na carteira, olhando a pasta fechada, esperando-a. Achei que fosse importante, diretora. Guardei para lhe entregar. Ela agradeceu com frieza. Mas ao sair, reparou que ele não a chamara de Dona Marta, ou como sempre, mas de diretora, com respeito genuíno. Sentiu-se desconfortável. Não estava acostumada a receber cuidado de alguém que considerava invisível. Dias depois, ao abrir uma sala pela manhã, Marta encontrou no quadro uma frase escrita com giz branco. Educar não é só ensinar, é cuidar. Perguntou quem havia escrito. Ninguém sabia, mas ela desconfiou. E estava certa. Era seu Antônio, que deixava frases de vez em quando, como lembretes silenciosos. Aquilo a deixou inquieta. Passou a reparar mais nele. Como varria o pátio devagar, como recolhia um papel amassado com cuidado, como ajeitava a lixeira como se fosse uma obra de arte. Foi em uma manhã chuvosa que tudo mudou. Uma criança, correndo pelo corredor molhado, escorregou e caiu com força. Os professores se desesperaram, a criança chorava, e Marta chegou logo depois. Antes que pudesse dar ordens, viu seu Antônio ajoelhado, segurando a menina com cuidado, acalmando-a com voz suave. Calma, minha pequena, já vai passar. Ele improvisou um curativo com um lenço limpo, chamou um colega para buscar os pais e permaneceu ao lado da menina até que estivesse segura. Marta observava em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que havia ali algo maior que números. Havia afeto. Na semana seguinte, houve uma reunião de pais. Marta, sempre séria, falava de índices e metas, até que parou, respirou fundo e, diante de todos, disse: Hoje quero agradecer alguém que, até agora, nunca foi mencionado em nossas reuniões. Nosso zelador, o Sr. Antônio. Sem ele, nada do que fazemos aqui seria possível. Ele cuida da nossa escola como se fosse sua casa. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, os pais aplaudiram. Professores se emocionaram, alunos sorriram. E seu Antônio, no fundo da sala, corou, sem saber onde colocar as mãos. Depois daquele dia, Marta mudou. Passou a conversar mais com seu Antônio. Perguntava como estava, ouvia suas histórias. Descobriu que ele perdera a esposa, que tinha netos, que gostava de escrever frases inspiradoras à noite. Descobriu que aquele homem simples tinha uma riqueza que nenhum gráfico mostrava. E mais do que isso, percebeu que sua própria visão de liderança precisava mudar. Não bastava buscar notas altas, era preciso cuidar das pessoas. Meses depois, Marta entrou em uma sala cedo e encontrou outra frase no quadro. O que fica na memória das crianças não é a nota da prova, mas o carinho de quem acreditou nelas. Ela sorriu. Dessa vez, não se sentiu desconfortável. Sentiu-se grata. Naquela noite, ao sair da escola, viu seu Antônio caminhando devagar, vassoura no ombro. O passo era cansado, mas o olhar sereno. Marta entendeu então que grandeza não se media pelo cargo, mas pelo cuidado silencioso. E prometeu a si mesma: nunca mais deixaria invisível quem fazia diferença no silêncio. Nem todo herói usa crachá de chefe. Às vezes, a pessoa mais importante é aquela que limpa os corredores quando todos já foram embora.